Fala galerinha do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professor Gersonias. Vamos conferir o slide de hoje, galerinha? Vamos conferir qual é o nosso assunto. Olha o tema aí, linguagem científica e jornalística. Como assim, professor? A linguagem, assim, é um registro, certo? Algumas pistas que a gente pode reconhecer esse tipo de registro de linguagem. E está dentro de um conteúdo que vocês gostam, né? Variante linguística. Conteúdo que faz muito parte do nosso cotidiano, a gente observar, né, os usos da nossa língua portuguesa. A nossa língua portuguesa não tem só um meio, né, um modo de se usá-la, ok? Linguagem científica e jornalística é o que a gente vai aprofundar. E por fim aqui, né, por último, a gente observa o gênero, né, ou melhor, os gêneros, reportagem, artigo de opinião, certo? De cara, gente, reportagem e artigo de opinião utilizam essas duas linguagens. Então vocês já não vão mais tremer na base quando virem uma questão lá e tiver linguagem coloquial ou informal. Já não faz parte desses dois gêneros, certo? Não é típico desses dois gêneros. Mas vamos lá. Vamos a essa leitura aqui. Aqui ele traz aqui, né, uma situação de uma entrevista de emprego. Então vemos aqui a moça, né, sendo entrevistada aí pelo senhor, né? E ela está aí falando certamente das qualidades dela. E uma das qualidades dela é essa justamente que ela destaca. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Aí ele pergunta, e o português? E ela responde, aí varia. Enfim, é antiga, certo? Talvez alguns de vocês nem achou, o que foi que teve aí, professor, demais? Qual foi o humor aí? Gente, o humor é simples, né? Porque ela, apesar de ter dito, né? Ela está dizendo, então a gente vai acreditar que domina aqui vários idiomas, né? Inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão, né? 5 idiomas. E ele pergunta o próprio idioma, né? O português, e ela utiliza vareia, né? Essa expressão aqui, vareia. Certo? E aí traz um mau uso da expressão, um mau uso da palavra para a situação, certo? Na situação, essa situação não é cabível de maneira alguma, né? Uma situação de entrevista extremamente formal, que ela utilize a palavra dessa forma, né? Veja só que o entrevistador se preocupa, sim, com os outros idiomas, mas ele também se preocupa com o uso do idioma próprio, né? Certo? Então, é o caso aqui dela, né, da moça, que ela não utilizou bem, no momento, né, a língua portuguesa. Ela não teve um domínio a utilizar o vareia, né? Por outro lado, se alguém assim for mais irônico, né, alguém quiser dar uma olhada assim, não, ela quis ironizar. Ela quis mostrar, né, que domina tanto que utilizou até um nível mais coloquial, né, no momento. Não é recomendável, né? Há situações que o registro coloquial, né, um registro de linguagem mais informal é totalmente cabível, mas há situações que não, certo? Então tudo parte de adequação e inadequação. Beleza, o que a gente vai refletir daqui? Que os gêneros textuais, reportagem e artigo de opinião, eles, né, demandam, eles precisam, gente, eles pedem, né, que quem escreva, quem redija um texto que se adequa a este gênero, né, um texto que vai se transformar, né, nesse gênero textual, reportagem ou artigo de opinião, domine o nível formal da língua, o nível padrão. Professor, mas que níveis são esses? Vamos entendê-los. Níveis de linguagem, né? Coloquial ou informal. Qual é o nível de linguagem, né? Formal, informal, coloquial, né? É uma linguagem usada no cotidiano, em que não exige a atenção total da gramática, de modo que haja mais fluidez na comunicação oral. Usam-se muitas gírias e palavras que na linguagem informal não estão registradas ou têm outro significado. É muito comum, certo? Na linguagem coloquial, nós utilizarmos, né, gírias, nós utilizarmos algumas reduções da palavra, certo? Então, por exemplo, o uso de alguns verbos, como o tá, né? Tá, o tô, certo? Então, isso aqui faz parte da oralidade, né?
a preposição pra, ok? Tudo isso aqui faz parte da coloquialidade. É errado, professor? No uso coloquial, no uso informal, isso é adequado, certo? De um ponto de vista formal, de um ponto de vista de registro de língua padrão, adequado às normas, né, de boa grafia, as normas de ortografia, isso aí está errado, certo? Então, numa reportagem, no artigo de opinião, você vai ter que escrever está, ok? Você vai ter que escrever estou e você vai ter que escrever para, ok? Então, trata-se aí de uso, certo? Uso de linguagem. Então, o coloquial ele é mais flexível, certo? Ele é mais flexível quanto ao uso de algumas palavras. Não só na escrita, gente, na pronúncia das palavras também, né? Quantas pronúncias a gente não vê por aí, né? Problema, né? Tem gente que fala problema, tem gente que fala problema, certo? Isso aí é uma questão de variação também, né? O nível coloquial permite isso. Vai dizer que você não entende quando a pessoa fala problema e você não entende do que ela está... O que tu está falando aí? Eu não entendi. Que palavra é essa que eu não conheço? Você entende, sim, da mesma forma, ok? Mas faz parte da coloquialidade, faz parte da espontaneidade, né? Até, às vezes, a gente, na pronúncia, a gente termina se atrapalhando e utilizando, às vezes, sem querer, né? Ou pronunciando sem querer uma palavra de forma incorreta, certo? Próprio, né? Muita gente fala próprio, não próprio, certo? Então, é uma coisa que acontece, gente, coisa que nós observamos muito, né? Outros exemplos aqui, né, que acontecem até mesmo sem querer, não faz parte de, é porque eu quero ser coloquial agora, né? Então, acontece, muitas vezes a gente não fala queijo, né? A gente fala queijo, como se fosse assim, né? Queijo, certo? Queijo, ok? E a escrita, né, aparece um i. Isso faz parte da oralidade. A oralidade, às vezes, é quem mais manda aqui nesse nível coloquial. Aí também aparecem palavras em outros sentidos, né? O uso de gírias, aquelas expressões mais do cotidiano que acontecem também. Na linguagem padrão, não. A linguagem padrão, ou chamada formal, né? A gente pode também chamar aqui de culta, certo? Vamos dar mais um nome para ela? Culta. Ela está pautada no uso das normas da gramática tradicional, bem como na pronúncia uniforme das palavras e uso das palavras em significado denotativo, conforme o registro dos dicionários. Como assim, professor? Já a linguagem formal, como nós estamos falando aqui, você precisa estar sempre atento às regras das gramáticas, dos livros de gramática, certo? Então, sempre deve estar atento ao que a gramática prescreve, é uma prescrição. Mas é toda hora? Não. Sempre atento nas horas que for para usar. Na escrita de uma reportagem ou artigo de opinião, é um dos momentos, ok? E aí você observa a pronúncia também. Então, você deve procurar a boa pronúncia das palavras, ok? Na hora de discursar em alguma palestra, por exemplo, de defender, né, uma tese científica que você esteja lá falando, enfim. E o significado das palavras é denotativo, ou seja, não surge aqueles significados de algumas situações, de alguns contextos bem específicos, né? Você deve utilizar as palavras da forma mais clara e objetiva e que seja possível, né, com que o seu interlocutor lhe compreenda. Esse significado denotativo, é claro, né, ele acompanha geralmente o registro dos dicionários. Então, lá na minha cidade, lá do sul do Piauí, ou do norte do Piauí, ou do sul, não sei de onde, que meu pai veio de lá, a gente chama as coisas desse nome aqui, certo? Na reportagem você já vai evitar, porque talvez o seu interlocutor, o seu leitor não conheça esse significado, ok? Então, isso aqui são os polos, né? A gente pode dizer assim, os extremos. É claro que nesses extremos, né, há umas colocações aí menos extremas. Então, para entender que, de uma forma mais geral, né, a linguagem coloquial, né, o nível de linguagem mais coloquial, ela pertence a gente vai dizer assim, a uma esfera mais popular. A pergunta que eu faço a vocês agora é, para vocês falarem, né,
aprenderem língua portuguesa, é preciso vir somente para a escola? Não, vocês aprendem língua portuguesa em casa. Ainda pequenininhos, né? Com 1, 2 ou 3 anos, vocês começam, né, a pronunciar algumas palavras com os pais de vocês, e assim vocês vão aprendendo língua portuguesa aos poucos, né? Vocês vão aprendendo a formular frases, vocês vão aprendendo a expressar os sentimentos, os pensamentos de vocês, ok? Então vocês vão aprendendo a língua portuguesa aos poucos. E aqui é o nível popular, você aprende alguns significados de palavras com os pais de vocês, algumas gírias com alguns amigos, palavrões também, né? Não era para, mas aprende, certo? Enfim, então acontece, coisas que acontecem e fazem parte, né, da nossa linguagem. Estão aí no inventário, a gente pode dizer assim, o inventário da nossa, tudo, né, que tem na nossa linguagem, ok? Mas algumas normas, algumas regras, elas já vão pertencer mais à esfera escolarizada, né? Então a gente pode dizer que é um nível de linguagem escolarizado. E aí, no caso, o padrão, ok? Por que padrão? Porque o padrão busca assim, um uso mais uniforme da língua. Não é que é melhor ou mais correto, mas é mais uniforme, para que não importa o lugar, não importa a distância, não importa o usuário da língua, né? Eles tentam padronizar para um bom entendimento, certo? E dentro desse nível padrão a gente encontra os dois níveis que nós vamos estudar hoje, científica e jornalística, né? O nível de linguagem, a linguagem científica e a linguagem jornalística, ok? Aqui a gente vai observar, né, por exemplo, se a gente fosse colocar aqui, né, as gírias, como eu já citei, a linguagem caipira também a gente pode colocar aqui, certo? Ok? Então são níveis de linguagem, o internetês, por que não, né? Chama assim uma linguagem mais da internet. Eu vou botar aqui internetês representando, viu? O internetês aí. Olha só. Vamos ver que as diferenças, né, na prática, algum exemplo aqui. Olha só os exemplos. Vejamos aqui o que acontece nessa situação, né? Os pais aí vão conversar com o filho e a mãe diz: achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Aí o menino responde: não é verdade, né? Lógico que na pronúncia saiu a mesma coisa. Eu pronunciei aqui para ser bem claro, né? Mas vocês observem aqui, né, que na escrita está diferente. Essa escrita aqui no quadrinho, no balãozinho, melhor dizendo, né? Até que verdade tá ok, né? Eu vou tirar aqui. Ele poderia ter colocado verdade. Geralmente na internet a gente observa o verdade assim, né? Ele poderia ter sido mais ousado aqui, voltou, né? Certo? Acho que ele quis evitar também um pouquinho de incompreensão. Mas veja, esse não aqui, né, que mais parece, se a gente for levar aqui a pronúncia bem, observando, sem nasalizar o A, né, fica na 1, né, na 1, né, na 1. Esse E, né, o H, ele parece que dá esse som mais aberto, né, não é verdade. Ok? Então é uma coisa típica da internet. Ele ainda usa aqui um emojizinho, né, uma carinha assim de quem está meio chateado, né. Aqui é como se fossem as sobrancelhas dele, ó. Igual tá aqui, ó. Veja que a sobrancelha dele faz tipo um V, né? De zangado, olha aí, ó. Ó, tá vendo? Então aqui é ele meio zangado, chateado aí com os pais, né? Porque estão reclamando de ele estar muito tempo aí na internet, né? Ok? Então veja só que aqui o registro de linguagem, o nível de linguagem que ele utiliza, né? É coloquial. É algo da internet. A internet, ela possibilita isso, né? Vamos lá, vamos seguir. Agora vamos observar um exemplo em que o uso está mais próximo do formal, né? Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Então o cidadão aqui, veja até que as vestes dele, né, estão inadequadas para a praia. Não é a melhor veste, né, para a praia. Um blazer, né, com um terno e gravata, certo? Não é melhor, né? Quem está mais adequado aqui para estar na praia é o surfista aqui, né? O jeito dele, a vestimenta dele. Porém, o uso da linguagem, aliás, porém não, né? Também, melhor dizendo, também o uso da linguagem dele aí não é melhor para a praia, né? Nós observamos aí movimentos elípticos, né? Movimento elíptico, se a gente observar, é meio circular, né? Ok? Acho que é como se a onda estivesse fazendo tipo aquele círculozinho, né? Que ela faz, geralmente, né?
aqui. Vamos até apagar, né, para não ficar feio, né? Pronto, deixa quieto. Tentei, né, simular uma onda aqui. Enfim, então nós observamos aqui, né, o uso, por exemplo, né, da mesóclise, a colocação do pronome aqui no meio do verbo. Olha, vocês talvez ainda nem tiveram esse assunto. Mas enfim, não se preocupem com isso. Observe que ele utilizou um nível de linguagem muito formal. Ele buscou, né, aí obedecer às normas gramaticais bem minuciosamente, certo? E não é cabível, não é adequado para a situação, né, para a circunstância que ele está. Em outro momento, talvez fosse adequado, em outra situação. Mas aqui a gente vê, né, esses dois contrapontos. Linguagem coloquial, aquilo que é mais espontâneo, que é mais popular, e linguagem formal, aquilo que é escolarizado, né? Aquilo que é mais, digamos assim, vistoriado. Não vamos dizer que a linguagem popular às vezes não é monitorada, ela pode ser monitorada também, né? Mas a linguagem formal tem um grau de monitoramento maior, né? Você pensa bem antes de escrever uma frase. Vamos às questões? Vamos ler aqui a netiqueta, tem até a ver, né, esse texto aqui um pouquinho com o uso da linguagem, certo? O texto diz o seguinte: como se comportar corretamente no mundo virtual? Maiúsculos, textos em maiúsculos, né, caps lock ativado, na maioria dos casos, dão a entender que você está gritando. Se quiser destacar algo, sublinhe ou coloque entre aspas. Se o programa utilizado na comunicação permitir, use itálico ou negrito, mas sempre de forma moderada para não poluir o texto. Erros de grafia. Em conversas informais é normal que a forma culta da língua seja posta de lado, o que não quer dizer que se possa escrever de qualquer jeito. Atenção para os erros que podem mudar o significado do que quis dizer, como usar mais em vez de mas, e em vez de e em vez de né? E de em vez de e assim por diante. Pontuação. Por mais informal que seja o texto, o interlocutor pode não conseguir acompanhar o fluxo de pensamento do redator. Daí a necessidade de pausas, por isso atenção à pontuação e à divisão de parágrafos. Ponto. Ele falou algo interessante aí nesse texto, que por mais que nós estejamos, né, utilizando as redes sociais, WhatsApp, Instagram, entre outras redes sociais, né, Messenger, Telegram, sei lá, o que vocês falarem, vocês utilizarem, né? Pode ter até coisa que nem eu conheço. Há algumas normas que ainda devem ser acatadas, né? Que ele diz. Então, o uso do caps lock, né? Que é justamente as maiúsculas, né? Então, quando você coloca, por exemplo, para uma pessoa assim, parabéns, em caixa alta, né? Parabéns, significa dizer que você está eufórico, como se fosse gritando, né? Parabéns, né? Bem eufórico, certo? Você quer demonstrar isso. Se você utiliza o parabéns normal, né? Você vai demonstrar que está ali, parabenizando, está empolgado sim, mas não tão eufórico, né, como se estivesse gritando. Então você utiliza a caixa alta para mostrar isso, né, o grito, ok? Você está eufórico, né, está bravo, está assim meio que bravo, né, com a situação talvez, né, zangado, chateado, ou está animado demais, né? Pode ser dessa forma. Então nem sempre use, né? Tem gente que manda todo em caps lock achando que vai destacar alguma coisa. Não, o que é melhor para destacar? É o itálico, olha só, essa letra aqui, ó, ficou bem destacado, não foi não, eu negrito. Erros de grafia são permitidos, não tem nada, às vezes você errar uma palavra ou outra, né? Como eu até citei hoje no início. Problema, né? Quando alguém fala problema, né? Ou se a pessoa escrever, você consegue compreender a palavra de todo modo, né? Do mesmo jeito que se ela escrevesse certo ou falasse corretamente também, ok? Mas o que acontece? Alguns erros de grafia, eles terminam prejudicando o sentido das coisas, né? Eles terminam mudando totalmente o sentido. A gente teve uma aula aqui sobre o uso da vírgula, e às vezes uma simples colocação da vírgula pode mudar o sentido de toda a frase. Então, é muito importante, né? Aliás, até que a vírgula já entra no outro, né? Pontuação, certo? A pontuação também, né? Olha só, você está discutindo com a pessoa, né? E aí você vai e tem que ali pausar um pouco aquela discussão, surgiu alguma coisa ali para você fazer fora do WhatsApp, né? Aí você vai dizer para a pessoa diz, não quero mais falar com você. Aí você vai e vai dizer para ela esperar, né? Você tem que dizer assim, não, espere, né? Dessa forma aqui. Se você tirar essa vírgula aqui, vamos tirá-la agora, nesse momento.
Não espere, ou seja, é como se você estivesse despachando ela, muda totalmente o sentido, certo? Não, espere, você está pedindo para esperar, e quando a gente tira a vírgula, olha só o que acontece, não espere, ou seja, pode ir. Então veja que a pontuação muda todo sentido, é isso que o texto está dizendo. Por mais que às vezes a gente esteja numa situação coloquial, em algum momento, né, nas redes sociais, a gente tem que observar algumas normas, beleza? Vamos à pergunta, é fácil, tranquilo. No texto, predomina o nível de linguagem caipira, formal, regional ou coloquial? E aí, qual é o nível de linguagem? Vamos responder juntos. Nós observamos que aqui é um texto que ele se preocupa sim com algumas normas, né? Aliás, ele se preocupa com boa parte das normas, ele se preocupa com a boa escrita das palavras, né? Com a ortografia de todas as palavras, certo? Com a pontuação adequada também, ok? Com a acentuação adequada, certo? Então, nós observamos que ele se preocupa aqui em utilizar um nível de linguagem bem mais uniforme, bem mais padrão, ok? Bem mais formal. É o que nós observamos aqui e é o que acontece no texto dele. Então, caipira, não, aqui não aparece nenhum dito, né, nenhum dizer, nada que se aproxime da linguagem caipira, a gente pode eliminar essa. Regional, né? Aqui não há regionalismos, ele evita isso, até porque ele está falando assim de um âmbito de linguagem bem genérico, que é o uso dela na internet, né? Não importa a região. O uso na internet você tem que globalizar um pouquinho, né? Então evita-se o regional, né? Ele até fala da coloquialidade, mas aí ele fala dela, mas ele não utiliza ela, né? Ele utiliza a linguagem informal para falar um pouquinho sobre a coloquial, certo? Então não é a coloquial, ele está utilizando o nível, né, que predomina no texto é a formal. Letra B. Beleza? Vamos conferir o gabarito? Ótimo. Vamos à próxima questão? Tem mais uma questão. Agora esse texto aqui é mais complicadinho ele. Certo? E aí a gente vai observar aqui como é que está o nível de vocês também. Vamos à leitura. Motivadas ou não historicamente, normas prestigiadas ou estigmatizadas pela comunidade sobrepõe-se ao longo do território, seja numa relação de oposição, seja de complementaridade, sem, contudo, anular a interseção de usos que configuram uma norma nacional distinta da do português europeu. Ao focalizar essa questão, que opõe não só as normas do português de Portugal às normas do português brasileiro, mas também as chamadas normas cultas, locais, às populares ou vernáculas, deve-se insistir na ideia de que essas normas se consolidaram em diferentes momentos da nossa história e que só a partir do século XVIII se pode começar a pensar na bifurcação das variantes continentais, ora em consequência de mudanças ocorridas no Brasil, ora em Portugal, ora ainda em ambos os territórios. Beleza, de um modo bem geral aqui, esse texto, gente, ele está falando da língua portuguesa num todo. A língua portuguesa ela não surgiu no Brasil, ela surgiu, certo, há muito tempo, ok? E a influência aqui no Brasil, não vou contar toda a história, a influência aqui no Brasil é justamente por causa dos nossos colonizadores, que foram os portugueses. Então, lá na Europa já era utilizada bem antes, né, da gente. E aí, para quem conhece um português muito famoso, Cristiano Ronaldo, há um vídeo dele, ficou muito famoso um tempo desse, que ele fala, né? Ele diz, eu sou o melhor, mas ele não fala do jeito que eu disse, ele tem uma pronúncia bem diferente, né? Ele fala, eu sou o melhor, né? A pronúncia dele é dessa forma. Por quê? Porque é típico, né, da linguagem dele também. Veja só que está atrelado até a pronúncia das palavras. Então, o que ele está dizendo? Há oposições. O que é oposição? Diferenças, né? Há contrariedades. Há coisas lá em Portugal totalmente diferentes aqui no Brasil, certo? E aqui no Brasil também ele fala, há coisas diferentes aqui dentro do Brasil. Há coisas diferentes da linguagem que a gente usa no nosso estado para outras de outros estados, né? Pega um paulista, um carioca, totalmente diferente, né? A entonação, a pronúncia de algumas... de alguns fones, né, de algumas palavras, a gente observa o uso do S, né, o fonema em si mesmo lá, né, e o paulista já é mesmo, a gente já tende para o mesmo, né, às vezes com som até de R, olha como o negócio é invocado. Enfim, então ele fala dessas oposições, certo? E aí ele tá, aqui não está o texto completo, tem só um trecho dele, né? Aí ele fala de prestígio, parece que tem língua que é mais prestigiada, e tem língua que é mais estigmatizada, sofre mais preconceito, né? Geralmente as gírias sofrem um pouquinho de preconceito.
porque logo, né, vão referendar gírias, vão dizer, gírias vêm de alguns grupos, né, de marginais, enfim, pensam logo dessa forma. Os adolescentes que usam muito o internetês, geralmente é associado, esse menino passa o dia na internet, por isso que ele fala assim, ele utiliza esse tanto de gíria da internet. Isso aí é porque ele não estuda, né? Então, tem estigmas sim, certo? Mas ele não é para ver. Como eu disse, as situações elas demandam diferentes usos de língua, ok? Então vamos entender aqui esse texto, sobre o que o texto pede aqui na questão. Em normas cultas locais, as populares ou vernáculas, evidencia-se o uso de linguagem jornalística, coloquial, científica ou regional. Nesse trecho aqui, normas cultas locais, as populares ou vernáculas. Para a gente observar melhor, né, o que ele quer dizer? É focalizar essa questão que opõe não só as normas do português de Portugal, às normas do português brasileiro, mas também as chamadas normas cultas locais, as populares ou vernáculas. O que é isso, né? As normas cultas locais? Norma culta local é o que, dentro do nosso país, a gente tem, né, a gente considera um nível de linguagem mais próximo do formal, mais próximo das regras gramaticais. E essas normas populares? Já é o uso aquele, como eu disse, né, mais espontâneo. Em vez do estou, é o tou. Em vez do está, é o tá. Certo? E o que é vernáculo, professor? Vernáculo é justamente a língua nativa, né, ou a língua de origem nossa. Aqui no Piauí, a gente pode dizer que tem um pouco... Nós temos o português de origem brasileira e nós temos o português de origem piauiense, né? A gente pode dizer isso também, certo? Então, gente, aqui o uso desses termos aqui, normas cultas, vernáculas, essas palavras aqui, é um vocabulário bem científico, certo? Não é jornalístico, ok? Não é um registro jornalístico aqui, né? Mas é de quem conhece a área da linguística, é de quem estuda essa área científica, né? Eu vou marcar logo a letra C. Não é coloquial, longe, né, desse texto ser coloquial, utilizar uma linguagem espontânea, né? E regional muito menos. Veja até que ele está aí colocando essas questões regionais, mas não há aplicação aí de nenhuma palavra, nenhum vocabulário, nenhum trecho, nenhuma expressão que seja regional, certo? Então, gabarito letra C, científica. Galerinha, obrigado e até o nosso próximo encontro, hein? Valeu!